A tensão estava no ar quando Luiz Inácio Lula da Silva subiu ao pódio da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro de 2024. O presidente brasileiro, conhecido por sua retórica inflamada e posicionamentos controvertidos, não imaginava que estava prestes a protagonizar um dos momentos mais constrangedores de sua carreira diplomática. Do outro lado do salão, sentado com a postura digna que o caracteriza, estava Ibrahim Traoré, o jovem líder de Burkina Faso, que aos 35 anos já havia se tornado uma das vozes mais respeitadas da África contemporânea. Capitão do exército, revolucionário por natureza e defensor incansável da soberania africana, Traoré representava tudo aquilo que incomodava as velhas estruturas de poder mundial. A sessão havia começado como qualquer outra, com os discursos protocolarmente diplomáticos que caracterizam essas reuniões multilaterais. Mas Lula, talvez embriagado pela própria retórica ou movido por uma necessidade inexplicável de marcar território, decidiu que aquele seria o momento perfeito para demonstrar sua suposta superioridade intelectual e política. O presidente brasileiro começou seu discurso de forma aparentemente cordial, falando sobre cooperação Sul-Sul e desenvolvimento sustentável. Mas logo ficou claro que suas palavras tinham um alvo específico. Com um sorriso que mal disfarçava a arrogância, Lula direcionou seu olhar para onde Traoré estava sentado e começou a tecer críticas veladas sobre líderes jovens e inexperientes que acreditam poder desafiar a ordem estabelecida. O silêncio no salão era ensurdecedor. Diplomatas experientes reconheceram imediatamente o que estava acontecendo. Lula, em sua prepotência característica, estava tentando diminuir publicamente um dos líderes mais respeitados da África moderna, um homem que havia transformado seu país em um exemplo de resistência anticolonial. As palavras do presidente brasileiro ficaram ainda mais ácidas quando ele começou a falar sobre responsabilidade internacional e maturidade política. Era óbvio para todos os presentes que cada frase era uma farpa direcionada ao jovem líder burkinabé. Lula continuava seu discurso com a empáfia de quem acredita estar dando uma lição de política internacional. Mas Ibrahim Traoré permanecia imperturbável. Sua postura serena contrastava dramaticamente com a agitação crescente de Lula, que parecia cada vez mais exaltado em sua tentativa de humilhação pública. O capitão burkinabé apenas observava, com aquela tranquilidade que caracteriza os verdadeiros líderes. A situação ficou ainda mais tensa quando Lula, perdendo completamente o controle da situação, decidiu ser mais direto. Com um gesto teatral que revelava sua natureza populista, ele apontou vagamente na direção de Traoré e declarou que alguns líderes precisam aprender que revolução não se faz com discursos inflamados, mas com experiência e sabedoria acumulada ao longo de décadas. Foi nesse momento que o constrangimento começou a se instalar. Murmúrios de desaprovação começaram a ecoar pelo salão. Diplomatas africanos trocavam olhares de indignação. Representantes de outros países sul-americanos baixavam a cabeça, claramente envergonhados pelo comportamento de Lula. O presidente brasileiro, no entanto, parecia alheio ao clima que havia criado. Continuava seu discurso com a convicção de quem acredita estar dando uma masterclass em diplomacia internacional. Mas o que ele não percebeu é que sua tentativa de humilhação estava se voltando contra ele mesmo. Ibrahim Traoré, demonstrando uma maturidade política que contrastava gritantemente com o comportamento infantil de Lula, levantou-se calmamente de seu assento. Não houve gestos bruscos. Não houve demonstrações de raiva. Apenas a dignidade silenciosa de um líder que sabe exatamente quem é e o que representa. O jovem capitão caminhou até o pódio com passos firmes, mas sem pressa. Cada movimento seu irradiava uma autoridade natural que não precisava ser proclamada aos quatro ventos. Enquanto isso, Lula, que havia terminado seu discurso achando que havia saído vitorioso, começava a perceber que algo estava errado. Quando Ibrahim Traoré chegou ao microfone, o silêncio no salão era absoluto. Não havia mais murmúrios,
Não havia mais movimento. Todos os presentes sabiam que estavam prestes a presenciar algo extraordinário. O líder burkinabé começou a falar com uma voz calma, mas que carregava uma força impressionante. Suas primeiras palavras foram de agradecimento pela oportunidade de falar naquela prestigiosa assembleia. Não houve ataques diretos, não houve retaliações agressivas, apenas a elegância de quem não precisa gritar para ser ouvido. Mas então, de forma sutil e devastadoramente eficaz, Traoré começou a desconstruir tudo o que Lula havia tentado construir. Falou sobre a verdadeira liderança, aquela que não precisa diminuir outros para se engrandecer. Discorreu sobre a importância da juventude na transformação do mundo, lembrando que grandes líderes da história assumiram responsabilidades monumentais em idades ainda mais jovens. O capitão burkinabé continuou sua resposta com uma eloquência que deixava claro por que ele era respeitado não apenas em seu país, mas em todo o continente africano. Falou sobre a luta anticolonial, sobre a importância da soberania nacional, sobre a necessidade de quebrar os ciclos de dependência que ainda assolam muitos países do sul global. Cada palavra de Traoré era uma aula de diplomacia e liderança. Ele não precisou atacar Lula diretamente para demonstrar a diferença abissal entre eles. Sua própria presença, sua articulação, sua visão de mundo eram suficientes para expor a mediocridade do ataque que havia sofrido. Mas o momento mais devastador veio quando Ibrahim Traoré, com um sorriso gentil que desarmava qualquer hostilidade, dirigiu-se diretamente ao presidente brasileiro. Sem mencionar nomes, sem fazer acusações diretas, ele falou sobre a importância de líderes experientes servirem como mentores para as novas gerações, ao invés de tentarem desmoralizá-las. A ironia era palpável. Traoré, o suposto alvo da humilhação, estava dando uma lição de maturidade política para aquele que tentara humilhá-lo. O salão da ONU havia se transformado numa sala de aula, e o professor era o jovem capitão de Burkina Faso Lula, que até então mantinha uma expressão de falsa confiança, começou a demonstrar sinais claros de desconforto. Sua linguagem corporal mudara completamente. Os braços cruzados, o rosto fechado, a postura defensiva, tudo indicava que ele estava percebendo o tamanho do erro que havia cometido. O líder burkinabé continuou seu discurso tocando em pontos que eram extremamente sensíveis para o Brasil e para a América Latina como um todo. Falou sobre a importância da verdadeira independência econômica, sobre a necessidade de romper com estruturas neocoloniais, sobre a urgência de construir um mundo multipolar onde todas as vozes fossem respeitadas. Cada frase de Traoré era uma demonstração de conhecimento geopolítico que contrastava dramaticamente com a retórica vazia que Lula havia apresentado. O capitão mostrava domínio sobre questões complexas de economia internacional, relações diplomáticas e estratégia política que deixavam claro por que ele era considerado um dos líderes mais promissores de sua geração. Mas talvez o momento mais constrangedor para Lula tenha sido quando Traoré começou a falar sobre os desafios enfrentados por líderes que assumem responsabilidades em momentos de crise. Sem mencionar diretamente a situação política brasileira, ele teceu comentários sobre a importância da coerência entre discurso e prática, sobre a necessidade de líderes que realmente representem os interesses de seus povos. A plateia estava completamente absorta. Diplomatas que haviam chegado à Assembleia esperando mais uma sessão rotineira de discursos protocolares estavam presenciando um verdadeiro duelo intelectual. E estava ficando cada vez mais claro quem estava levando a melhor. Ibrahim Traoré, demonstrando uma habilidade retórica impressionante, começou então a falar sobre a África contemporânea. Descreveu as transformações que seu continente estava vivendo, os desafios que ainda precisavam ser superados, as oportunidades que se abriam para uma nova era de cooperação internacional. Suas palavras pintavam um quadro fascinante de um continente em ebulição, onde jovens líderes estavam escrevendo um novo capítulo da história. Era impossível não perceber o contraste com a visão limitada e provinciana que Lula havia apresentado em seu discurso. O capitão burkinabé falou sobre os recursos naturais da África,
sobre o potencial humano do continente, sobre a importância de parcerias genuínas baseadas no respeito mútuo. Cada tópico que ele abordava demonstrava um conhecimento profundo e uma visão estratégica que impressionavam até os diplomatas mais experientes. Mas o golpe final veio quando Traoré, com a elegância que o caracterizava, fez referência aos líderes de outras regiões do mundo que, com sua experiência e sabedoria, poderiam contribuir significativamente para o desenvolvimento global se conseguissem superar seus preconceitos e visões limitadas. A frase era aparentemente diplomática, mas seu significado era cristalino para todos os presentes. Traoré estava devolvendo a Lula exatamente o que ele havia tentado fazer, mas de forma infinitamente mais elegante e devastadora. O presidente brasileiro, nesse momento, parecia ter encolhido em sua cadeira. A confiança arrogante que demonstrara no início da sessão havia evaporado completamente. Lula estava visivelmente desconfortável, provavelmente percebendo que sua tentativa de humilhação havia se transformado numa humilhação própria. Ibrahim Traoré continuou seu discurso abordando questões que eram extremamente relevantes para o cenário internacional contemporâneo. Falou sobre a importância da soberania energética, sobre os desafios da segurança alimentar, sobre a necessidade de combater as mudanças climáticas, sem comprometer o desenvolvimento dos países mais pobres. Cada tema que ele tocava demonstrava uma compreensão sofisticada dos desafios globais que contrastava dramaticamente com a retórica simplista que havia caracterizado o discurso de Lula. O jovem líder africano estava provando que idade não é sinônimo de sabedoria, assim como experiência não é garantia de competência. A plateia estava completamente cativada. Muitos diplomatas haviam abandonado suas habituais expressões neutras e demonstravam abertamente sua admiração pelo jovem capitão. Era evidente que Traoré havia conquistado o respeito de todos os presentes, não através de ataques ou provocações, mas através da pura força de suas ideias e da elegância de sua apresentação. Mas você consegue imaginar o que deve ter passado pela cabeça de Lula naquele momento? O homem que havia subido ao pódio com a intenção de humilhar um jovem líder africano estava sendo sistematicamente desconstruído por esse mesmo líder, e da forma mais elegante possível. O discurso de Ibrahim Traoré estava chegando ao fim, mas ele ainda tinha alguns pontos importantes a abordar. Falou sobre a importância da cooperação Sul-Sul genuína, baseada no respeito mútuo e na compreensão das especificidades de cada região. Era uma crítica sutil, mas poderosa, ao paternalismo que ainda caracteriza muitas relações internacionais. O capitão Burkinabé também tocou na questão da representatividade internacional, defendendo a necessidade de reformas nas organizações multilaterais para que refletissem melhor a realidade contemporânea do poder global. Suas palavras eram uma defesa eloquente de um mundo mais justo e equilibrado. Quando Ibrahim Traoré finalmente concluiu seu discurso, o silêncio que se seguiu foi diferente daquele que havia precedido sua fala. Não era mais um silêncio de expectativa, mas de admiração. Por alguns segundos ninguém se moveu, como se todos estivessem processando o que haviam acabado de presenciar. Então, algo extraordinário aconteceu. Começou como um aplauso tímido, quase hesitante, mas rapidamente se transformou numa ovação calorosa. Diplomatas de todos os continentes se levantaram para aplaudir o jovem líder burkinabé. Era um reconhecimento espontâneo de sua eloquência, de sua dignidade, de sua visão de mundo. Lula, que havia começado a sessão como o protagonista, agora era apenas um espectador constrangido de sua própria derrota. O presidente brasileiro mal conseguia disfarçar seu desconforto enquanto via Ibrahim Traoré receber o reconhecimento que ele havia tentado obter através da humilhação alheia. O contraste entre os dois líderes ficou ainda mais evidente nos momentos que se seguiram. Enquanto Traoré cumprimentava outros diplomatas com a mesma elegância que havia demonstrado durante seu discurso, Lula parecia ansioso para deixar o local o mais rapidamente possível. A tentativa de humilhação havia se transformado numa lição de humildade.
O jovem capitão de Burkina Faso havia provado que verdadeira liderança não tem idade, que respeito se conquista através de ações e palavras, não através de ataques a adversários. O episódio rapidamente se espalhou pelos corredores da ONU e depois pelo mundo. Redes sociais fervilhavam com comentários sobre o confronto e a opinião pública internacional era unânime. Ibrahim Traoré havia saído vitorioso não por ter atacado Lula, mas por ter demonstrado uma maturidade política que o presidente brasileiro simplesmente não possuía. Analistas políticos de todo o mundo começaram a dissecar o que havia acontecido. Muitos apontaram que o episódio era sintomático de uma mudança geracional na liderança global, onde velhas práticas baseadas em intimidação e paternalismo estavam sendo substituídas por abordagens mais sofisticadas e respeitosas. O que mais impressionava os observadores era a forma como Traoré havia conduzido toda a situação. Em nenhum momento ele havia perdido a compostura. Em nenhum momento havia respondido no mesmo nível de Lula. Sua resposta havia sido a de um estadista, experiente, não de um jovem impulsivo como Lula havia tentado retratá-lo. A imprensa internacional também deu ampla cobertura ao episódio. Jornais de prestígio mundial destacaram a eloquência de Ibrahim Traoré e o contraste com o comportamento de Lula. Muitos editoriais questionaram se o Brasil realmente estava sendo bem representado por um presidente que recorria a táticas tão questionáveis. No Brasil, a reação foi mista. Apoiadores de Lula tentaram minimizar o episódio, mas era difícil ignorar o constrangimento que o presidente havia causado. Críticos do governo aproveitaram a situação para questionar a competência diplomática de Lula e sua capacidade de representar o país em fóruns internacionais. Mas talvez o aspecto mais interessante de todo o episódio tenha sido como ele revelou as verdadeiras personalidades dos dois líderes envolvidos. Lula, com sua necessidade compulsiva de ser o centro das atenções, havia mostrado sua face mais mesquinha. Traoré, por outro lado, havia demonstrado a grandeza que caracteriza os verdadeiros líderes. O jovem capitão burkinabé havia transformado o que deveria ter sido sua humilhação numa vitória retumbante, sem levantar a voz, sem fazer ataques pessoais, sem recorrer a truques retóricos baratos. Ele havia simplesmente demonstrado por que era respeitado como um dos líderes mais promissores de sua geração. O episódio também teve repercussões importantes para as relações entre o Brasil e a África. Muitos países africanos ficaram ofendidos com o comportamento de Lula, questionando se o Brasil realmente estava interessado numa parceria respeitosa ou se ainda mantinha uma visão colonialista em relação ao continente. Ibrahim Traoré, por sua vez, saiu do episódio com sua reputação ainda mais fortalecida. Líderes de todo o mundo passaram a vê-lo não apenas como um jovem promissor, mas como um estadista maduro capaz de lidar com as situações mais desafiadoras com elegância e dignidade. A tentativa de Lula de humilhar o jovem líder africano havia se voltado completamente contra ele. O presidente brasileiro havia conseguido apenas demonstrar sua própria pequenez diante da grandeza de Ibrahim Traoré. Era uma lição que ele não esqueceria tão cedo. Nos dias que se seguiram ao episódio, assessores de Lula tentaram fazer controle de danos, mas era difícil explicar o inexplicável. Como justificar a tentativa de humilhação pública de um líder respeitado? Como explicar o comportamento infantil de um presidente que deveria representar a maturidade política de seu país? Ibrahim Traoré, por outro lado, continuou sua agenda na ONU como se nada tivesse acontecido. Participou de reuniões bilaterais, deu entrevistas, discutiu parcerias estratégicas. Sua postura profissional contrastava dramaticamente com o drama desnecessário criado por Lula. O episódio se tornou um caso de estudo em escolas de diplomacia ao redor do mundo. Professores usavam o confronto para ensinar a seus alunos sobre a importância da dignidade, da elegância e da maturidade em situações de conflito. Ibrahim Traoré havia se tornado um exemplo a ser seguido. Para Lula, no entanto, o episódio representou uma das maiores derrotas de sua carreira política.
O homem que se orgulhava de sua habilidade retórica havia sido completamente superado por um adversário que nem sequer havia tentado atacá-lo. Era uma humilhação que doía mais do que qualquer crítica direta. A diferença entre os dois líderes ficou ainda mais evidente quando analisamos suas trajetórias posteriores ao episódio. Enquanto Lula tentava desesperadamente mudar o foco da discussão, Ibrahim Traoré continuava trabalhando pelos interesses de seu país e de seu continente com a mesma determinação de sempre. Jovem capitão burkinabé havia provado que verdadeira liderança não se baseia em tentativas de diminuir outros, mas na capacidade de elevar o nível da discussão, de apresentar ideias consistentes, de manter a dignidade mesmo diante de provocações gratuitas. O episódio também revelou muito sobre a mentalidade de cada um dos líderes. Lula, preso em velhos paradigmas de poder baseados em intimidação e desrespeito, representava um modelo de liderança que estava se tornando obsoleto. Traoré, por outro lado, encarnava uma nova forma de fazer política, baseada no respeito, na competência e na visão estratégica. A tentativa de humilhação havia se transformado numa demonstração clara de quem realmente merecia o respeito da comunidade internacional, e a resposta havia sido unânime. Ibrahim Traoré havia conquistado não apenas o respeito, mas a admiração de todos os presentes. O jovem líder africano havia transformado aquele que deveria ter sido um dos piores momentos de sua carreira internacional num triunfo pessoal e político. Sua resposta elegante e devastadora havia se tornado um modelo de como líderes dignos devem se comportar diante de provocações. Lula, por outro lado, havia aprendido da pior forma possível que tentar humilhar outros pode facilmente se voltar contra quem faz a tentativa. O presidente brasileiro havia saído da ONU não como o líder experiente que pensava ser, mas como um político pequeno que havia tentado compensar suas próprias limitações atacando alguém infinitamente superior a ele. A lição estava dada. Verdadeira grandeza não se conquista tentando diminuir outros, mas demonstrando através de ações e palavras por que você merece respeito. Ibrahim Traoré havia dado essa lição de forma magistral, e Lula havia sido obrigado a aprendê-la da forma mais constrangedora possível. Se você chegou até aqui, provavelmente está tão impressionado quanto eu com a forma como Ibrahim Traoré conduziu toda essa situação. A elegância, a maturidade, a sabedoria política, tudo isso demonstrado por um líder que mal passou dos 35 anos. É realmente inspirador ver como a verdadeira liderança pode se manifestar independentemente da idade. Curta este vídeo se você também ficou impressionado com a classe do líder burkinabé. Compartilhe com seus amigos para que eles também conheçam essa história incrível. E não se esqueça de comentar. Você acha que Lula aprendeu alguma coisa com essa situação constrangedora? Sua opinião é muito importante para mim.